Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, em contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muita diversa surgirá a comunidade cristã, e se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faze o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no há de tudo ser. Não te descuides, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra pelo teu coração. Agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, por mais essa oportunidade no corpo físico, para nosso aprendizado, para nosso crescimento intelectual, moral e espiritual. Agradecendo a Jesus a presença de todos aqui encarnados e desencarnados, pedindo, como eternos pedintes que somos, que visite a cada família aqui representada, sendo com todas as suas dificuldades e necessidades, e dando sabedoria e compreensão para todos nós. Que nossa mente, nossos ouvidos, que nosso coração esteja aberto para a lição que a nossa tia Sé, que está estruturada pela espiritualidade, bem embasada no seu conhecimento, nos seus estudos, irá trazer para todos nós. Então, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tia Sé, busca da Senhora. Queridos irmãos dos dois planos de vida, que nos abençoe Jesus, o doce Rabi da Galileia. Filmes muito para nós informações confiáveis e detalhadas, que nos preparam para esse momento, e sabemos que é o destino de todos nós. Todos nós estamos na fila. E hoje nós vamos aprender um pouco mais do livro Céu e Inferno, capítulo 4, da parte 2, que trata justamente com riqueza de detalhes sobre os espíritos sofredores ou perturbados. Eles se apresentam em desequilíbrio e sofrimento, grandes sofrimentos, comprovando que a maioria não está preparada para a grande viagem na vivência espiritual. Porque deveria ser um processo natural
deixar o corpo e sentir-se na vida espiritual em equilíbrio. Mas, como infelizmente não estamos bem esclarecidos, o que acontece com esses espíritos que vêm, então, a desencarnar? Alguns nem percebem que desencarnaram, estão ainda ligados ao corpo físico, nem percebem que houve o fenômeno da desencarnação. Eles não têm ideia de que somos espíritos e que possuímos um corpo fluídico. Então, eles se sentem com o corpo físico e acreditam que estão vivendo com aquele corpo ainda. Alguns deles nem esperavam desencarnar, por isso foi um impacto muito grande. E por isso não houve tempo de se conscientizarem, de estarem informados. Às vezes, em razão de uma doença prolongada, a pessoa parece que vai se preparando para partir. E a própria família também, né, ajuda nesse aspecto. Em outros casos, é muito repentino, a pessoa não estava esperando por essa mudança. Aí, nós temos agora, né, o perispírito, como nós falamos, muitos dos espíritos não sabem que tem esse corpo fluídico, essa substância vaporosa que envolve o espírito, essa condensação em torno da alma. E aí nós trouxemos uma crônica para refletir justamente sobre o viver. Era seu último dia de vida, mas ele não sabia disso ainda. Aquela manhã, sentia vontade de dormir mais um pouco. Estava cansado, porque na noite anterior fora se deitar muito tarde. Também não havia dormido bem. Tinha tido um sono agitado, mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e se levantou, pensando na montanha de coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto, fez a barba, correndo automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado, nem nas olheiras escuras, resultado das noites mal dormidas. Nem sequer percebeu um aglomerado de pelos teimosos que estavam na lâmina de barbear. A vida é uma sequência de dias vazios que precisamos preencher. Pensou enquanto jogava a roupa por cima do corpo. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho. Bom dia. Sem convicção. Desprezou os lábios da esposa que se ofereciam para um beijo de despedida. Não notou que nos olhos dela ainda guardava a doçura da mulher apaixonada, mesmo depois de tantos anos de casamento. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia reivindicando mais tempo para ficarem juntos. Ele conseguia manter o elevado padrão de vida da família. Isso não bastava? Claro que ele não teve tempo para esquentar o carro, nem sorrir, quando o cachorro alegre abanou o rabo. Deu a partida e acelerou. Ligou o rádio. O rádio que tocava uma antiga canção de Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. Pensou que não tinha muito tempo para curtir detalhes tão pequenos da vida. Anos atrás, ele até gostava de assistir o programa de Roberto Carlos nas tardes de domingo. Mas isso fazia parte de outra época, quando ele podia se divertir mais. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. E ficou sério quando a filha o lembrou de que há tempos que ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante, sabia que iria gastar muito tempo com o neto, mas não podia naquele dia dar-se ao luxo de sair da empresa. Agradeceu o convite,
mas respondeu para a filha que seria impossível. Quem sabe no próximo final de semana? Mas ela insistiu. Disse que estava com saudade e que gostaria de poder estar com ele na hora do almoço. Mas ele foi irredutível. Realmente era impossível. Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava totalmente lotada. E era muito importante começar logo a atender seus compromissos, porque ele tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo, nem conversa fiada. No que seria sua hora de almoço, ele pediu para a secretária lhe trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto. O colesterol estava alto. E, por isso, ele precisava fazer um check-up. Mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou, então, a comer, enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. E nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura. A vista estava embaçada. Lembrou-se do médico, advertindo-o alguns dias antes, quando ele tivera os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer o check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com café forte sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou à sua mesa. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Nem tudo saía como ele queria. Começou a gritar, então, com o gerente, exigindo que esse cumprisse o prometido. Afinal, ele estava sendo pressionado pela direção e tinha de mostrar resultados. Será que o gerente não conseguia entender isso? Saiu para a reunião, já meio atrasado. Não esperava o elevador, desceu as escadas, pulando de 2 em 2 degraus. Parecia que a garagem estava a quilômetros de distância. Encravada no meio da terra, não no subsolo do prédio. Entrou no carro, deu a partida, e quando ia engatar a primeira marcha, sentiu de novo o mal-estar. Agora havia uma dor forte no peito, e o ar começou a faltar. A dor foi aumentando, o carro desapareceu. Os outros carros também, os pilares, as paredes, as portas, a claridade da rua, as luzes, tudo foi sumindo diante de seus olhos, ao mesmo tempo que surgiram cenas de um filme que ele conhecia bem. Era como se um videocassete estivesse rodando em câmera lenta, quadro a quadro. Ele viu a esposa, o netinho, a filha, e um após outros, todas as pessoas de quem mais gostava. Por que mesmo ele não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito para ele à porta da casa quando ele estava saindo hoje de manhã? Por que ele não foi pescar com os amigos no último feriado? E a dor no peito persistia. Mas agora, outra dor começava a perturbá-lo. A do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual que era a mais forte. A da coronária, entupida, ou a da sua alma, rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro do seu coração e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais uma chance, queria voltar para casa, beijar, abraçar a esposa, a filha, brincar com o neto. Queria, mas não havia mais tempo. Do livro O Sucesso é Ser Feliz, Roberto Chanichi. Eu gosto muito. Então,
vamos falar de espíritos sofredores, mas antes precisávamos falar do viver. Porque no plano espiritual, do lado de lá, esses espíritos sofredores não tinham suficiente esclarecimento. Lembram de fato, lembram da família, da herança, das posses, das traições. Às vezes, alguns espíritos se manifestam sentindo dores que o corpo apresentava quando eles ainda estavam vivos. Outros sofrem por terem agido equivocadamente na vida corpórea. E agora, do lado de lá, estão encontrando as consequências dos seus erros. Por isso, lembramos o que o nosso Mestre Jesus nos diz. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Espíritos sofredores? Sim, porque desencarnam, às vezes, num acidente, ou são suicidas, uma morte prematura. Alguns são avarentos, egoístas, déspotas e materialistas, apegados às sensações físicas, alcoólatras, viciados no campo do sexo, assassinados, querem fugir, se esconder. Alguns não, querem se vingar, agredir. Os homicidas ficam atormentados, porque enxergam suas vítimas no plano espiritual. Então, nesse capítulo, nós temos esses espíritos, sofredores ou perturbados, amedrontados, assustados e muitas vezes apavorados. Espíritos portadores de angústias. E quanto tempo será que eles permanecem nesse estado? Do livro Temas da Vida e da Morte, nós temos, né, alguns... Estou achando meu livro aqui. Olha para mim, está ali, por favor. Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco, neste livro Vida Após a Morte. Não tiver, não tem problema. Eu dou um jeito aqui, tá? Eu tenho plano. Achei bem, achei. Obrigada. Achei, obrigada. Então, o Manuel Filomeno de Miranda fala para nós, através da psicografia de Divaldo Pereira, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, e vocês podem ver essa imagem aqui, falando da vida, das várias fases da vida, até a gente chegar ao entardecer da existência. E quantos de nós estamos deixando de viver? Como efeito da conduta moral e das aspirações a que se vincula o espírito, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, o seu estado de perturbação após a morte do corpo perdura por breve ou largo tempo. Vai depender dele, né? Porque é um fenômeno natural, mas não é um quadro mágico. Quase todos os desencarnados experimentam a turbação que sucede ao desprendimento da matéria. Quase todos. Então, eu diria que os 90% de nós vamos passar por essa turbulência, sim. Mas, se nós tivermos tenência, esclarecimento e colocarmos em prática o que o Evangelho nos fala, vai ser diferente. A intensidade e o prazo variam de conforme as condições de cada um de nós. É um livro pequenininho, gente, interessante, poucas páginas, porque tem gente que antes de começar a ler, né, Jaquim? Olha primeiro quantas páginas que tem. Esse aqui é muito gostoso de ler e é um vocabulário muito legal. Vida, temas da vida e da morte. Hã? Não tem figura, não. Não tem figura. Isso. Então, nos diz, mais uma vez, Manuel Filomeno de Miranda, meus irmãos, o seguinte: cada espírito, seguindo o heliotropismo divino, apressa, estaciona ou retarda a marcha, não se retendo indefinidamente, porque o amor é o mesmo e invariável em todo o processo evolutivo. Então, sem essa, pensar assim, eu vou ficar lá sofrendo eternamente, não. Na doutrina espírita não existe eternamente. É o tempo necessário e de acordo com a sua conduta. Ok? Então, cada espírito vai estacionar, retardar a sua marcha,
mas não vai se reter indefinidamente, não. Mas para chegarmos para nós não ficarmos como conhecimento da vida espiritual e ações edificantes. Conhecimento da vida espiritual, a doutrina espírita já nos dá. É o melhor pós-graduação que nós temos. E as obras de André Luiz, que são em número de 13, nos falam em cada obra da vida espiritual, que continua. São 13. Se você pegar um livro por mês, ao final do ano você terminou de ler, de estudar as obras. E não vai ficar com essa perturbação toda que essa galera está ali. Então, esse passaporte, precisamos de pensar ali, eu estou tendo esse conhecimento da vida espiritual? Eu estou aqui com ações edificantes? Que tipo de vibração que eu estou emitindo? Que tipo de pensamento que eu estou tendo? Então, tem vários casos nesse capítulo, mas nós selecionamos 4. 2 de pessoas que desencarnaram em pleno mar. Askolavik, está na página 277 do livro Céu e Inferno, para quem quiser conferir. Era marinheiro. E ele morreu em dezembro de 1862. E o corpo dele só foi encontrado em agosto de 1863, portanto, 8 meses depois do desencarne. Pascoal era um homem bom marinheiro, homem de família, mas vejam, ele sofreu muito na hora do seu desencarne, porque foi uma morte violenta, no mar tenebroso, e o espírito dele ficou preso ao corpo durante todos esses meses. Imaginem bem. O espírito dele ficava como se ele estivesse se afogando, aquela sensação gélida da água. Imaginem. Ele preso ao corpo durante todos esses meses. O corpo foi encontrado em agosto. Passado 2 a 3 dias depois de encontrar o corpo, ele veio dar a comunicação. O médium nem sabia quem ele era, mas depois ficou vendo as notícias nos jornais. E quando o corpo dele foi encontrado, gente, não tinha mais a parte do busto para cima. Nada dos órgãos da cintura para cima. Só a parte de baixo. E como ele estava de sapatos, a esposa o reconheceu por conta do sapato. Foi assim que foi possível identificar quem era aquele marinheiro. E foi perguntado, então, nessa comunicação, por que você passou por tudo isso? O seu corpo ficou preso tantos meses. Você tinha sido uma boa pessoa? E ele, então, falou que ele escolheu a prova porque em reencarnações passadas, em vidas passadas, ele matava as pessoas, punha num saco e jogava no mar. Então, muitas pessoas boas foram assassinadas por ele dessa forma. Embora ele tenha se comprometido e se preparado para essa atual encarnação, ele foi uma boa pessoa, ele cumpriu com o seu propósito. Mas ele pediu esse desencarne doloroso para vivenciar justamente o que aqueles espíritos sofreram. Ele pediu isso como uma maneira de resgate. E aí, nesse pedido, a gente vê a lei de causa e efeito, a lei que rege o universo. O que a gente faz, a gente recebe de volta. Embora a vida dele tenha sido uma vida boa, ele pediu para desencarnar porque ele tinha esse débito a pagar. E aí, nesse desencarne, serviu para aprendizado dele. E vejam que interessante, ele se sentia mal, gente, porque a família endeusava ele. Ele era um top, era o máximo para a família. Então, ele se sentia mal com isso. Aquilo o incomodava, porque ele sabia dos males que ele havia cometido em vidas anteriores. Aí ele diz assim, no livro Céu e Inferno, meu corpo pereceu no mar, meu espírito está ligado ao meu corpo.
Por muito tempo estive errante sobre as ondas. Aí ele diz ainda: Deus, permita que as preces daqueles que deixei na terra me tire do estado de perturbação que meu espírito está mergulhado. Então, as preces dos familiares ajudaram ele a se desligar. Aí a gente vê mais uma vez, né? O poder infinito da oração. É uma terrível prova não poder desligar-se do corpo. Como ele teve necessidade das preces, ele pediu, podem conferir na página 278 do livro Céu e Inferno, no dia 6 de agosto, o corpo foi encontrado. E a comunicação dele foi 3 dias depois, dia 9 de agosto. Nesse dia, então, ele conseguiu se libertar do corpo. E ainda diz que o nome dele é Pascoal Lavic, e que ele tem necessidade das preces, e afirma que somente após reconhecer as faltas, orou a Deus, e mostrando mais uma vez para nós a lei que rege o universo, a lei de causa e efeito. O outro caso, ainda nas mesmas circunstâncias, Ferdinand Bertin, também era uma boa pessoa, bom pai, bom marido, e era o chefe da embarcação. E na reunião mediúnica ele chegou totalmente conturbado. Não sabia se estava vivo ou se estava morto. E ainda querendo salvar as pessoas como se estivesse na embarcação. Mas, ao mesmo tempo, ver o corpo, né? Nesse estado de perturbação que ele se encontrava. E a comunicação dele foi 6 dias após o desastre ter acontecido. E aí, no livro Céu e Inferno, ele nos conta com detalhes, vocês vão me permitir, só porque é uma riqueza de detalhes que a gente não pode deixar de mencionar. Ele diz o seguinte: vejo o meu corpo e o que há pouco senti era apenas a lembrança de angústia da separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, olha mais uma vez o poder da oração. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde aquela noite fatal. É essa, no entanto, a punição que eu bem o presinto. Eu conjuro-me a orar. Aí ele sentia, gente, né? Ele estava só cada vez mais se afogando, cada vez mais. E ainda, conturbado como estava, mesmo assim, conseguiu chegar na reunião mediúnica para ser atendido. Posto que a morte remontasse alguns dias, o espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que ele não tinha consciência da situação. Ele não teve oportunidade de ter o esclarecimento que nós estamos tendo. Ouvindo palestra, né? Lendo, estudando, participando de seminários. Isso tudo vai nos ajudar. Então, logo após a causa da sua morte, ele também reconheceu nela um castigo. E diz o seguinte: 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunicou espontaneamente dessa vez, pela mesma médium, e disse o seguinte: a piedade que estiveste dos meus dias horríveis, do meu sofrimento, aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida, sofro ainda o fim dessa desventura. Fazem-me bem as vossas preces. Não me recuseis. Não quero mais passar por esse hórrido sonho que se transforma em realidade quando vejo. Tomai o lápis muitas vezes. Muito me aliviará a me comunicar convosco. Então, diz depois, na reunião mediúnica, né? Numa casa espírita em Paris, foi dirigido a esse espírito as seguintes perguntas. Perguntaram para ele: mas o que aconteceu? Por que você teve que esse desencarne tão sofrido? E ele fala também, né? O que ele havia feito em vidas passadas. Ele também havia assassinado várias pessoas, mais ou menos da mesma forma do que o outro espírito que nós falamos. Mas nesse depoimento dele, a gente tem algumas
lições. Se ele estava perturbado, como é que ele conseguiu chegar na casa espírita, né? E se comunicar com a médium 2 dias depois? Como é que ele se comunicou se ele não conhecia a médium? E nem por que ele não foi procurar alguém da família ou alguém conhecido? Então, a espiritualidade nos orienta que os espíritos não têm condições fluídicas necessárias para a comunicação quando estão assim conturbados. O livro dos médiuns nos diz que é preciso afinidade e sintonia vibratória. Sintonia é uma coisa e afinidade fluídica é outra. Tem que ver as duas, tem que acontecer as duas. Então, tem muitas vezes a condição orgânica interfere na comunicação. E às vezes pode ser que ele não havia encontrado a condição fluídica necessária para isso, para ele poder se comunicar. E ele diz mais: na perturbação que eu estava, não tinha liberdade de escolha. Então, ele foi conduzido instintivamente pela espiritualidade e atrativamente para aquele médium. O médium, então, teve essa facilidade para se conectar com o espírito na condição dele. Aí ele conseguiu, em decorrência dessa habilidade do médium, ele foi atraído e houve a comunicação. Isso normalmente acontece com quem tem desencarne violento, como foi o caso dele. Fica nesse estado de perturbação que nós já sabemos. E continuando, ele diz: fico mais calmo quando estou perto de vós. A vossa piedade, motivada pela convivência da minha miséria, acalma o meu mal e repousa o meu espírito. No primeiro momento, então, ele veio à casa espírita, deu a comunicação, e 2 meses depois ele foi evocado de novo por outro médium, e veio através já da psicografia. Estava um pouco mais sereno e teve condições de falar um pouco mais. Aí, conduzido ao médium, ele serviu de instrução também à codificação, né, em conjunto de vários espíritos, e falou do alívio que ele havia sentido depois daquela comunicação. E no caso dele, ele detalhou que numa existência passada, ele colocava no saco várias vítimas e lançava ao mar. E quando ele diz que tinha feito essa situação, São Luís, depois, nas páginas 282 e 283, ele fala para nós uma instrução do devotamento que esse espírito teve à família. O trabalho dele foi uma reparação para as faltas passadas. Por isso, ele mesmo quis se comunicar e se purificar, sofrendo as torturas que ele fizera em vidas passadas. Eu vou lembrar aqui com vocês agora um caso que aconteceu há alguns anos, vocês vão se lembrar, quando eu começar a contar, de uma criancinha que morreu sendo arrastada por um carro. Na época, ele tinha 5 anos. Ele foi abrir a porta do carro, porque o carro estava sendo roubado, né? Assaltado, e ele ficou preso no cinto de segurança. Vocês se lembram? O carro foi andando, e ele foi sendo arrastado pelas ruas até desencarnar. Arrastado pelas ruas. Esse caso teve uma comoção muito grande na época. Os pais eram espíritas e receberam uma carta dizendo que, na verdade, o filho havia escolhido aquele desencarne daquela forma, porque na época do cristianismo, no tempo das vigas, imaginem bem, coisas de milênios, ele arrastava as pessoas nas vigas até a morte. Ele veio, então, evoluindo, mas faltava esse último resgate, esse último acerto de contas. Uma última expiação, a sofrer para quitar aquela dívida. E como esses 2 marinheiros que nós falamos aí, né? Pediram para desencarnar da mesma forma como eles fizeram com as pessoas desencarnarem. A mesma situação. Embora ele tivesse uma vida honrada, ainda faltava essa reparação, como ele mesmo diz. Era necessário resgatar faltas de vidas passadas, para eu quitar, porque eu jogava as pessoas no mar. Aí ele mesmo veio e pediu esse desencarne cruel. Então,
meus irmãos, isso acontece às vezes, as pessoas pedem um desencarne violento, difícil, exatamente como reparação. E assim conseguem quitar em relação a um determinado débito. Nós temos ainda no livro do Céu e Inferno as provas dessas situações aparecem. É muito interessante, é um livro para vocês lerem. Aproveita agora que a gente está falando da segunda parte, né? Muitas pessoas comentam, puxa, uma pessoa tão boa, carinhosa, não merecia uma morte assim. É muito provável, né? Foi a própria pessoa quem pediu para resgatar alguma coisa. Porque nós podemos pagar, entre aspas, pelo amor ou pela dor. Por isso, estudando, nossa visão se amplia. E existem situações que o espírito fazendo o bem, ele já vai resgatando por amor. E o nosso orientador nos diz: o bem que praticares será teu advogado onde estiveres. Por isso vale a pena fazer o bem. Porque nós podemos adiar uma reparação para a próxima vida? Sim, podemos. Várias e várias encarnações. Mas vai haver um momento que não vai dar para empurrar mais. Nós vamos precisar nos reajustar com a lei de causa e efeito. No caso da criança que nós mencionamos, João Hélio, quantas e quantas encarnações ele foi adiando, né? Milênios e milênios. Mas o Espiritismo nos revela sobre a lei moral. E aí nos dá esse traçado da nossa conduta, que tende a nos aproximar a cada um de nós como irmãos, pela fraternidade e pela solidariedade. E traz para nós também, nos mostra, né, o objetivo da prece, essa necessidade da gente amar, de trabalhar pelo benefício alheio, de nos enobrecer com a inteligência e o coração. A doutrina espírita nos acalma, nos dá confiança, nos dá firmeza na hora da prova. Nada perece. A vida apenas muda de forma. E o túmulo nos conduz do berço, mas tanto como do outro lado, elevam-se as vezes que nos recordam a imortalidade. Somos espíritos imortais. Leon Denis, no livro Depois da Morte, né? Um livro também muito bacana e que a gente precisa de ler. Leon Denis é maravilhoso, gente. Não é esse vocabulário difícil que muita gente fala, não. Ele diz para nós o seguinte: refletir que é muito sério o fato de nos comunicarmos com os mortos, de receber deles a solução dos grandes problemas. Considerai que esses fenômenos vão auxiliar, vão suscitar a maior revolução moral do que as que têm sido registradas pela história, abrindo a todos as provas, a perspectiva ignorada das vidas futuras. Aquilo que para milhares de gerações, para a imensa maioria dos homens que nos precederam, tinha sido uma hipótese, torna-se seguramente agora uma realidade. E essa revelação a gente está vendo toda hora aí, né, acontecer. E ele finaliza a obra dizendo: lembra-te de que a vida é curta. Lembra da crônica que nós lemos antes. Né? Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar nesse mundo. Por que eu vim morar em Caratinga? Saí lá de João Pessoa, passei em Teoflotone e vim morar aqui, aqui estou. Qual que é o meu propósito? Nesse mundo, o nosso verdadeiro propósito é o nosso aperfeiçoamento. E aí Leon Denis continua dizendo: possa teu espírito sair melhor e mais puro do que quando entraste. Quer dizer, voltar melhor para o plano espiritual do que quando nós chegamos, né? Cautela-te das armadilhas da carne.
reflete que a Terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis, luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade, eleva teus pensamentos acima das vulgaridades terrestres, dilata as tuas aspirações sobre o céu tumultuado. Lembra-te de que tudo que for material é efêmero. Nós não vamos levar nada, gente. Caixão não tem gaveta. Nada. Nem o nosso próprio corpo nos pertence. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios, os próprios mundos perecem. Os sóis extinguem-se. Tudo foge, tudo se dissipa. Mas, olha finalmente, lindo Leon Denis. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas, a sabedoria e a virtude. Conquiste-as por teus esforços e alcançarás, acima do que é passageiro e transitório, para os gozares do que é eterno. Lindo demais, né? O outro caso que nós também resolvemos refletir essa noite, do príncipe Ourã, um príncipe russo, um príncipe cheio de honrarias, de nobreza, de poder, e não soube, durante a sua existência terrena, usar disso para o bem. Ele, na verdade, maltratava as pessoas, oprimia, massacrava, queria todos ao seu redor. E a manifestação dele também foi espontânea, não foi evocada. Mas o orgulho dele foi enfatizado na comunicação. E ele sofreu muito em decorrência dessas atitudes movidas pelo orgulho. Então, ele veio a pedir amparo e oração. E vem nos alertar justamente sobre essa erva daninha chamada orgulho. E vejam, durante a comunicação foi perguntado se ele poderia falar das reencarnações anteriores. Ele contou que em 2 encarnações anteriores, numa ele tinha sido uma pessoa rica e igualmente utilizou a riqueza de forma inadequada. Aí, o erro que ele cometeu veio na condição de pobreza. Alguns vêm com a prova da riqueza, né? Ou da pobreza, mas Chico já nos dizia que a da riqueza é a mais difícil. Mas tudo é aprendizado. Mas o orgulho continuava nele. E aí, o príncipe, então, percebe que no depoimento dele, realmente, ele estava consciente do erro cometido. E aí ele diz para a médium: eu sucumbi ao orgulho, que foi a causa de todas as minhas quedas. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, reconectar uma vida de luxo e poder, no intuito de dominar os tropeços, sem atender os conselhos, mas eu não dei conta. E fiz um resumão também da situação dele. Também ele era preso aos bens materiais. Morreu idoso, gente. Sabe aqueles velhos que não quer abrir mão de nada? Que até aqueles preguinhos que ele guardava, acumulador, ele queria tudo aquilo. Aí ele diz: eu sou um velho avarento, solteirão, deixei uma grande fortuna e não estou conseguindo desapegar dos meus bens. É assim que eles falam. O irmão ali, o companheiro está rindo, mas não é assim que eles falam. Então, quando ele desencarnou, gente, o que aconteceu? Os bens da vida foram divididos em família. Chamada herança, né? Que muitas vezes não é nem fidedigna. Então, os familiares, passados anos e anos, ele foi evocado e ele estava desesperado ainda, porque ele queria a riqueza dele. Ele queria tudo de volta. E a médium que o evocou disse: mas você já está morto. Você não tem mais necessidade desses bens, de dinheiro. Peça a Deus para ter uma nova existência.
sabe uma existência pobre para você deixar de ser avarento? Escuta a resposta dele. Não, eu não poderei mais viver pobre. Eu necessito do dinheiro para me fazer viver. Aliás, eu não tenho nem necessidade de outra vida. Eu quero essa mesmo agora. Então, olha o estado de perturbação que ele estava, do apego aos bens materiais. E isso acontece a muita gente. Espíritos que são apegados a joias, a posses, e não conseguem se libertar. Temos, por exemplo, Otília, né? Do livro Depois da Morte, também, com Divaldo Pereira Franco. Ela foi trabalhadora da Mansão do Caminho. E ela ficou apegada ao corpo, no cemitério, vendo a decomposição e não acreditando que estava morta. Depois da morte, o livro. Então, eles ficam enlouquecidos, porque veem as outras pessoas usufruírem de todo o trabalho que eles fizeram durante anos a fio, de dinheiro, e quando vem que nem os familiares só querem aproveitar o dinheiro, que nem se lembram dele, né? Aí foi perguntado para ele, durante a comunicação, você sofre? Olha bem, a médium mudou o foco, né, que ele estava pegado às coisas materiais, então você sofre, mudou o foco mental, porque ele estava só pensando em dinheiro. E aí a médium diz, vamos orar por você. E aí começou a cair a ficha, porque ele diz, obrigado. Orai para que eu consiga esquecer os bens terrenos, sem o que não poderia arrepender. E se despede e agradece. É interessante, meus irmãos, quando termina as comunicações, quando terminou essa comunicação, ele escreveu o nome dele, o endereço, porque ele estava se sentindo ainda pertencendo àquela casa. Sim, é que ele conseguiu realmente se desprender. Mas a riqueza, meus irmãos, não é fácil de se desligar. Usufruir do dinheiro, sim, mas não nos apegarmos. Porque no planejamento reencarnatório, a espiritualidade avalia o que nós precisamos de aprender naquela existência como resgate. E nossas vidas são inúmeras. Então, vamos resgatando um pouquinho em cada encarnação. Dentro da necessidade, a espiritualidade faz várias opções para nós. A justiça divina tem infinitos meios de fazer com que nós aprendamos o que nós precisamos, né? Lembrando aqui da irmã Dulce, a religiosa da Bahia. Ela nos diz o seguinte, a preocupação com os bens materiais é natural, faz parte da vida humana, mas o importante, o que de fato valoriza a vida, são os gestos que rendem juros e correção na conta aberta no nome de cada um de nós no Banco do Céu. Porque para a irmã Dulce, que realizou um notável trabalho de amor ao próximo, ela fala que nós temos uma conta corrente aberta no céu. Segundo a irmã Dulce, os investimentos que nós fizermos nessa conta celestial é que vão dar valor à nossa vida. Aqui na Terra, Jesus afirmou que o maior de todos os homens seria aquele que mais servisse. Mateus, capítulo 20, versículo 27. Portanto, o maior investimento que nós podemos fazer nesse banco celestial é servir ao próximo, compartilhar dos recursos que Deus nos dá. No livro Voltei, alguém já leu esse livro aqui? Ninguém não leu, Voltei ainda não? Joaquina já leu, graças a Deus. Gente, Marina, Lelena, que bom. Andréia, o Washington, viu? Mário já leu, tenho certeza. Né? Irmão Jacó, contando para a gente como é que foi que ele voltou, como é que foi o trânsito dele chegando no plano espiritual. E ele usou, sabe o que, Mônica? O Salmo 23. Quando ele estava com medo. A filha deu para ele a intuição e ele, naquela turbulência, foi falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse livro é lindo, gente, e nos dá um consolo, tá? É lindo, lindo, lindo. E fala então para nós, o Jacó fala para nós o seguinte, que houve uma assembleia de fraternidade. E aí, nessa assembleia, ele ia ser convocado a retornar. Aí, para quem que ele pediu arrego? Doutor Bezerra. Porque ele estava inseguro. O doutor Bezerra falou, não, você pode voltar, está tudo bem, você já fez o que precisava de fazer aqui no plano espiritual. Então, é o conselho fraterno. Hã? Não sei. Roseli falou. Então, o Bezerra fala para ele o seguinte, Jacó, se os nossos irmãos ignorantes, depois da morte do corpo, na maioria das vezes, prosseguem algemados às ações ruinosas a que se dedicaram, continuemos, por nossa vez, no serviço da espiritualização a que nos devotamos. Sentimos-nos abrasados na sede de conquistar gloriosos cumes. Pretendemos adquirir mais luz. Todo mundo quer isso, né, gente? Mais alegria e vida abundante, de modo a enriquecer a estrada que trilhamos. Entretanto, o milagre de nossas antigas concepções terrestres não existe. O céu é suficientemente iluminado e jubiloso para cogitar de arrebatar-nos. A nós mesmos compete despir os véus das sombras e eliminar os espinhos do sofrimento que decorrem do nosso desacordo com a lei de causa e efeito que nós falamos. E conquistar, começando semelhante serviço em nossa própria alma. O seu trabalho, pois, é de prosseguir. E foi assim, então, essa assembleia linda. E no final da assembleia, foi pedido, então, ao Espírito André Luiz que fizesse a prece final que nós trouxemos aqui. E André nos diz o seguinte, Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Continuando, ele diz, sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar, mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Então, a oração terminou num deslumbramento de luminosidade e alegria a estender-se. Nos céus, as estrelas brilhavam. Roguemos também nós, que aqui estamos, ainda nesse planeta de provas e expiação, encarnados e desencarnados, as bênçãos da vida na atual encarnação, e meditando de alma feliz em todas essas lições que a doutrina nos traz, agradeçamos a oportunidade do trabalho que nos dá a oportunidade de crescimento e luz, que não nos falte nunca, luz e paz,
equilíbrio e coragem. Porque a perturbação espiritual após a morte é resultado do comportamento de cada um de nós. E fique bem claro isso. E que Jesus, o doce Rabi da Galileia, possa continuar nos envolvendo na sua amorosidade, hoje, agora e sempre. Voltemos aos nossos lares, com essa convicção de que somos espíritos imortais, fadados à felicidade, mas que precisamos também de fazer a nossa parte. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigada, tia Sé, por compartilhar esse estudo. Importante nós lembrarmos sempre de estudarmos as obras básicas, né? Porque, afinal de contas, Kardec teve um trabalho muito grande para deixar essas obras maravilhosas para a gente. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus todas as oportunidades que nos são dadas. Somos ainda muito fracos, ainda não sabemos lidar com as nossas fraquezas, com nossos erros, mas sempre com a luz do Evangelho do Mestre, nós temos forças para melhorar. Obrigada por tudo e nos acompanhe sempre em todos os nossos instantes. Que assim seja.